Aí galera, quando surge o Alviverde, eu surjo aqui com mais um vídeo no canal do Verdão. Olha só, o Paulo Calçade, jornalista aí renomado da televisão brasileira, renomado aí da ESPN, falou sobre a classificação não, né? Sobre o grupo do Palmeiras na Libertadores, já que o sorteio foi feito, a gente fez o react aqui, inclusive tá ao vivo aí, tá? Na guia ao vivo aí do canal. Olha só, Paulo Calçade e o Léo Bertozzi falaram sobre esse grupo do Verdão aí. O que será que eles falaram, hein? Será que tá baba? Tá complicado? Vamos ver agora. Mas antes, claro, aproveita para dar o seu like aí. Não esqueça não, é importante. Clica aí nesse gostei, é muito bom. E também pode mandar o teu comentário aí, hein? Joaninha voando aqui me assustou. Vamos ver aí o que o Paulo Calçade e o Léo Bertozzi falaram do Verdão nesse grupo polêmico aí na Libertadores 2024. Mas a questão aí é, Estudiantes, que não é só um time histórico, o time que tem 4 Libertadores, porque às vezes isso não quer dizer nada, o Independente tem 7 e nem sempre é competitivo, mas o Estudiantes está num bom momento, o trabalho do Eduardo Domingues é bom, o time é o atual campeão da Copa Argentina, se classificaria pelo campeonato também. E o Strongest é o melhor time boliviano, então é um grupo complicado. E é o que desequilibra a disputa, você não sabe quem que vai perder ponto, quem que consegue um pontinho, já é muita coisa jogando fora. Então e vai jogar em altitude e um grande confronto contra o time argentino. Então é um grupo já requer mais cuidado do Grêmio. E o Botafogo escapou de confrontos brasileiros. Ele tinha 6 chances de 8 para enfrentar times brasileiros. Caiu no grupo D com o LDU, o Júnior Barranquilla, o Universitário do Peru e o Botafogo. Pegar a LDU é complicado, mas se olhar o que era o pote 1, sim, dá pra você ficar feliz, sem sombra de dúvida. Grupo E do Flamengo. Flamengo, Bolívar, Milionários da Colômbia e o Palestino. O Milionários do Bogotá tem 2.600 metros também, né? Então o Flamengo, vai ter que pensar muito bem como vai lidar com isso. Porque tem 2 partidas, sim, é a maior força do grupo, não dá para comparar com os demais, mas vai exigir. Vai ser um grupo exigente. Flamengo, para passar em primeiro lugar, Flamengo é visto, ainda mais agora, né? O Flamengo, gente, quem é o treinador do Flamengo? O Tite. Qual é a Libertadores que o Tite ganhou o Corinthians? A melhor defesa da história, com 100 derrotas, um time, então, vai com esta segurança que ele já está colocando na equipe, a gente está vendo no Campeonato Carioca. Então é um Flamengo que passa, mas requer cuidados esse grupo. Grupo F, Léo, Palmeiras, Independente Del Valle, São Lourenço e Liverpool do Uruguai. Del Valle contratou agora o Javier Gandolfi, né, que era o técnico do Talleres. O Liverpool não tem peso de camisa, mas foi campeão uruguaio agora. E o São Lourenço, né, que é um time campeão em 2014, tem o Rubem Dario Insua, o técnico bastante experiente, muito querido pelo torcedor, mas nesse começo de temporada é um pouco irregular. Flamengo e Palmeiras, acho que é mais ou menos o mesmo discurso. O grupo não é o tranquilidade absoluta, mas a noção é de que ganha os 3 jogos em casa, busca alguma coisa fora, não tem por que sofrer também, né? Bom, o Palmeiras é visto por todos nós na América do Sul como uma potência. A gente não podemos esquecer que dos últimos 5 títulos, o Palmeiras levou 2 e o Flamengo 2 também. E um está com o Fluminense. São 5 brasileiros. Então, futebol brasileiro nesse momento temido e o Palmeiras é um deles. Eles sabem muito bem o trabalho que vem sendo feito. E um detalhe, hein, Alex? Você estava olhando a final da Libertadores 2020, que foi disputada, comecinho em 2021. O Palmeiras ainda tem 8 jogadores que entraram em campo e estão no elenco. Então, o trabalho, esse trabalho é de uma solidez que impacta na América do Sul, todos reconhecem. O Palmeiras, Independente Del Valle, é uma equipe das mais organizadas da América do Sul. São Lourenço, um grande confronto na Argentina. É um grupo que vai gerar bons jogos, vai dar trabalho. Grupo G, o grupo do Atlético Mineiro, que estava no pote 2. Então, Peñarol, Atlético Mineiro, Rosário Central e Caracas, a Venezuela. O Atlético de 2024 ou do finalzinho de 2023? Tá bom, de 24 precisa se achar ainda, né, em campo. Mas assim, esse grupo só não ficou mais legal porque não tem o Nacional. Porque é um grupo com muita história, né? Muita história. O Atlético já enfrentou, né? Eu falei aqui da final de 95 da Copa Conmebol do Rosário Central, que foi uma virada de 4-0, uma noite histórica para o time argentino, uma final de muita intimidação, muita briga, e até hoje é um trauma para o torcedor do Atlético, e é sempre interessante reencontrar esses momentos, embora não tenha sido o último jogo entre eles voltaram a se encontrar depois.
Mas o principal ponto aí é o Peñarol, porque dos cabeças de chave, se pudesse escolher, pesca a bolinha que você, Lucas Prato, escolhe uma bolinha para o Atlético, ele escolheria a do Peñarol, né? E o Aguirre teve uma eliminação que acabou causando a saída dele do Atlético, que foi para o São Paulo. E o Grupo H é o único grupo que não tem brasileiros. River Plate, Libertad, Deportivo Táchira e o Nacional. Mas tem uns favoritos para ganhar a Libertadores. Né? Assim, se olhar para o grande cenário que tem os brasileiros hoje, Palmeiras, Flamengo, que chamam mais atenção, o Fluminense, atual campeão, e River Plate, você está falando de 4 que partem nesse início de Libertadores como equipes que podem disputar o título. 30 de novembro, a grande final, pode ser no Monumental, com o River Plate, um dos favoritos. Todos os detalhes, análise grupo a grupo, com calma, com todas as explicações, com todas as informações de todos os times, amanhã, meio-dia, ao vivo no YouTube e no TikTok da ESPN, no podcast Continente ESPN. Obrigado, senhores. Valeu, que bom. E então amanhã, meio-dia, né? Tá marcado. Estaremos juntos. Combinado. E daqui a pouquinho, 10 da noite, linha de passe. Não, linha de passe já, antecipamos. Vamos já. Vamos embora, direto pro linha de passe. Vai dar tempo de eu correr. Tá? Ah, você tá no linha de passe? Então, em 1 minuto vem aí William Tavares com todo o nosso time pro linha de passe, mesa redonda. O Calçade só vai trocar de estúdio, vai atravessar todo o nosso corredor. Se deu uma enrolada, eu já tô... Vai sair daqui do estúdio 1, vai pro estúdio 14. Vem aí, linha de passe com o William Tavares. Muito obrigado pela sua audiência. O Atlético pode chegar com 100 pontos, com 100% dos pontos. Então são 3. Atlético, Flamengo e Fluminense. Eu tô A olhando minha aqui curiosidade é quem você coloca no grupo que tem uma leve possibilidade de eliminação. Leve. Quando você diz eliminação, é cair pra Sul-Americana. Pequena. Cai pra Sul-Americana. Grêmio, pequena. Pequena, porque eu não acredito que o Grêmio não termine em primeiro ou segundo lugar, mas tem um jogo de altitude ali que pode ser um jogo chato. Tô aqui. O São Paulo hoje. O São Paulo não tem um técnico, né, que consiga tornar o time consistente e lá dentro. Não sabe nem se vai chegar até lá. Os jogadores gostam muito do técnico. Não sei se gostam mais dele ou dos métodos dele, mas gostam muito do técnico. Eu não acredito que a direção do São Paulo esteja satisfeita, e aí eu estou numa impressão, não opinião, com o trabalho do treinador. Casares hoje, eu sei que isso tudo bem, isso faz parte do show. Mas assim, o Casares hoje garantiu, deu entrevista, inclusive, para a nossa equipe, falou, não tem essa não de mudar agora, a gente segue com o Carpini e pronto, mas a gente sabe que o dirigente fala isso pra caramba também, depois muda. Faz parte do show, o que o Casares disse, e o Casares não tem que entregar ao treinador se não tem outro técnico ou se não decidiu demiti-lo, pelo menos por enquanto, mas eu acho que teria ele que fazer um trabalho, porque o apoio que os jogadores deram ao técnico é uma coisa que o dirigente precisa tratar com certo apreço. Porém, o São Paulo não pode desperdiçar, se ele for mudar o técnico, esse período, 6 jogos, para tomar essa decisão. Até porque dificilmente ele vai ser um técnico no mercado brasileiro. Então o São Paulo gera um pouco de dúvida, porque o São Paulo pegou o Barcelona de Guayaquil, que ano passado fez uma boa temporada no campeonato equatoriano. Adversário respeitável. E pega o Tajeres, que além de ter uma torcida fanática, para jogar contra o Tajeres hoje na Argentina, é o mesmo nível de você pegar ali um São Lourenço, por exemplo, que está no grupo do Palmeiras. É mais ou menos parecido. E o Tajeres é o time que eliminou o São Paulo, né? Na pré-fase de grupos da Libertadores, São Paulo do Jardim. Então, algum cuidado, apesar do São Paulo ser melhor que essas equipes, é necessário o Cobressal, eu estou descartando. Então, seria muito bom para o São Paulo, mas o São Paulo não é um dos times que tem mais chances de conseguir 100% de aproveitamento. E o Palmeiras, que tem um grupo também um pouco chato, é o Palmeiras, do Abel. Então, a gente tem um olhar diferente do trabalho consistente, da mentalidade vencedora, né? O Tajeres tem feito boas temporadas do Campeonato Argentino. O Palmeiras é um time muito forte, é um time que é um dos favoritos à conquista do título, né? Então eu não descarto o Palmeiras assim. Eu acho que São Paulo e o Grêmio são assim os times que mais... de soberba brasileira falar em 100% de aproveitamento. Constante Flamengo, Fluminense. Todos eles, todos. Isso significa ganhar 3 jogos fora, 3 jogos em casa. É isso. Jogando em altitude, enfrentando adversário Argentina, jogando o Brasileirão junto, 100%, são 18 pontos. Mas ter a melhor campanha, dá pra gente imaginar Flamengo, Fluminense aí principalmente. Ter melhor campanha. Melhor campanha. Pode não ser com 100%, hoje, mas a melhor campanha. Eu olho para esses grupos assim, Flamengo, eu penso diferente. Flamengo, Palmeiras e Flu precisam se esforçar muito para não se classificar. Tem que contribuir com o adversário. Não, isso não existe. Mas assim, não sei se todos eu vão não estou nem passar. cogitando isso. Sempre fica alguém pelo caminho. A Libertadores sempre deixa um brasileiro, sempre fica alguém. Os 7 de 8 classificaram no ano passado. Então, mas aqui sim, tem 7. Você acha que a competição maior é pela classificação dos times brasileiros nos seus grupos
ou pelos times brasileiros conseguirem a melhor campanha entre si? Eu acho que é a segunda opção. Alguns eu vejo perigando. Por exemplo, São Paulo, para mim, hoje, o São Paulo de hoje, que tem nos últimos 4 jogos no Morumbi, não ganhou? Ganhou? Ganhou do Santos? Depois que mudou para o Morumbi, você ainda não ganhou. Ganhou, aqui ganhou. Vai ganhar uma hora. Então, é o seguinte, São Paulo está com problema em casa. Se ele está com problema em casa, fora, imagina fora na Libertadores. Como isso, o grupo vai reagir, não vai? Então, São Paulo hoje, para mim, não vejo segurança de classificação do São Paulo. Grêmio tem um grupo chato a beça, porque ele tem o jogo contra o Estudiantes, um confronto contra o Argentino. Você tem jogo em altitude que você pode ir lá, o Estudiantes pode ganhar lá, você pode perder Por isso pontos. tem o risco pequeno, mas tem. Mexe com classificação no grupo. Né? Então, na altitude é difícil. Como é que você negocia? Cada um sente de um jeito. Um foi lá e ganhou, voltou com uma vantagem que você não tem, porque perdeu ou empatou. Então, sempre é preocupante. Mas alguns estão numa situação muito boa. Por exemplo, Fluminense. Fluminense foi campeão da América recentemente. Então, este título e o modo de jogar do Fluminense ainda estão bem fresquinhos, assim, na memória dos jogadores. E com reforços que ainda não estão adaptados. Isso não está. Esse é o trabalho ainda para ser alcançado. Mas, tá bom, aí vem o grupo do Flu. Poxa, ótimo. O grupo do Flu, para quem acabou de ser campeão, e terá um outro tipo de respeito, será recebido de uma outra maneira, até porque é o mesmo time, com a mesma forma de jogar, você sabe como vai enfrentar, isso pode dificultar um pouquinho, porque é um time conhecido. Porém, é um futebol que já está absorvido por todo mundo na América. Fala assim, não é fácil jogar contra esses caras. E o grupo do Flu dá trabalho? Dá, mas, poxa, é o grupo que muitos... Posso ficar com esse grupo aí? Tira o Fluminense, me bota lá. O Flamengo toparia. Será que esse era o grupo que o Flamengo queria? Era isso que o Landim estava falando? Sem dúvida. Provavelmente era isso que o Landim estava falando. E o do falando. Botafogo também. E provavelmente o Flamengo nesse grupo, de fato, um pouco mais perigoso. Teria grande chance de fazer os tais 100% que o Biner falou. Eu acho que os tais 100%, eles dependem muito também da maneira como os clubes vão olhar para a Libertadores nessa fase de grupos, a partir do momento que eles sabem que eles têm grandes, enormes chances de estarem classificados. E aí, é uma mudança de cultura também. É uma mudança que a gente não tem... A gente sempre tratou, sempre não, mas de uns tempos para cá se trata a Libertadores... Como assim? Você não vai poupar na Libertadores em ocasião nenhuma, em momento algum, independentemente do que você tenha. Eu acho que os pontos corridos, eles ganharam peso nos últimos anos, cada vez mais. Muito também pela chegada dos técnicos europeus, que tem essa tradição, esse olhar para os pontos corridos como algo que tem que ser tratado como sério da primeira... Se bem que o Brasileirão 2023... Mas, por exemplo, eu não acho que o Palmeiras, que acabou o campeão... tenha menosprezado em momento algum o brasileiro. Acho que time reserva o tempo todo foi com o Bragantino antes de um jogo ali de... Mas não menosprezou, ele sofreu com o brasileiro. Ele sofreu, exatamente. Não foi menosprezo, foi não conseguir. Foi não conseguir resultados, mesmo escalando o seu time, se não o mais forte, times fortes. E aí eu me pergunto como que os brasileiros vão olhar para esse dilema primeiro, porque a partir do momento que a gente está falando que os brasileiros todos têm ótimas chances de passar, alguns a gente não discute que vão passar. Sim. Eu me pergunto como eles vão olhar para esse dilema, brigar pela melhor campanha na Libertadores ou somar 3 pontos no Campeonato Brasileiro, que afinal de contas são 3 pontos, seja na primeira ou na 38ª rodada. E acho que isso vai ter um peso muito grande. Particularmente, e aí é o meu olhar, eu acho que candidatos a título brasileiro, e não é todo mundo que briga por título brasileiro, mas times com capacidade de brigar pelo título brasileiro, se puderem e souberem que estão classificados na Libertadores, eles podem... E um deles não joga Libertadores. Eles podem num determinado... O Inter não joga Libertadores. Eles podem num determinado momento dizer, cara, vou poupar aqui, como o Abel fez em mais de uma rodada na temporada passada. 100%. Isso, inclusive, assim, eu tô lembrando da Inter de Milão agora, que quebrou a cara com essa lógica. Mas a Inter fez isso, né? A Inter de Milão não jogou uma partida com seus titulares todos na fase de grupos da Champions League. Porque ela queria priorizar, disparar no italiano, colocar a segunda estrela na camisa e tal. E aí disparou, garantiu a segunda estrela na camisa, mas ficou em segundo, num grupo em que ela ia ficar em primeiro com o pé nas costas,
ela ficou em segundo, teve que decidir com o Atlético de Madrid fora de casa e foi eliminada nos pênaltis. Então, assim, é claro que você tem que... Eu estou pegando o exemplo da Inter porque acho que é um bom exemplo de um time muito forte, que era um dos favoritos, inclusive, a chegar à final da Champions League, e que, por fazer essa escolha, acabou tendo um prejuízo no confronto de oitavas de final e nesse confronto acabou sendo eliminada nos pênaltis. Então, assim, isso também pode acontecer. Eu não acho que seja uma decisão fácil, né? Você não brigar pelo primeiro lugar, você não brigar pela... E acho até que isso muda bastante. Primeiro lugar talvez seja essencial. Então, assim, talvez fundamental. O Flamengo, o Palmeiras, os times que a gente está falando que são os mais fortes, tal, eu acho que eles têm que ter a certeza do primeiro lugar. Mas o Flamengo não é exagero, não é caçar cliente. Desde já falar... Já é o primeiro lugar. Não tem como não ser. Eu entendo a tua lógica. E a partir disso, ele pode dizer, então tá, agora eu vou olhar para o brasileiro. O Flamengo é até um caso à parte dos casos, porque ele tem esse elenco que o Calçade falou. Dá para jogar bem. Na hora que ele fala que eu vou mandar meus reservas e manda os nomes que o Calçade citou. E a altitude, né, cara? Eu acho que, como o São Paulo também, o Estudiantes é o grande adversário tecnicamente falando, mas jogar lá em cima do morro lá, não é mole não, hein? Pois é. No grupo D temos a LDU de Quito, do Equador, Junior Barranquilla da Colômbia, Universitário do Peru e o Botafogo. É um grupo complicadinho para o Botafogo, principalmente pela LDU, né, que é um time de extrema qualidade e tradição. Muito equilibrado esse grupo. Aí você fala assim, qualquer um desses 4 pode ser um dos 2 classificados, porque a Laú também é um time complicado. A Laú é o time mais popular, né, do Peru, é um time que tem muita torcida. O Júnior Barranquilla sempre complica, e a LDU, né, além da viagem, aí sim, além da viagem tem qualidade, né? Então, sim. Botafogo não deu sorte no sorteio, não. Viramos a página, então, para conhecer os outros 4 grupos, começando pelo grupo do Flamengo, grupo E, Flamengo e o Bolívar, que a gente estava falando aqui no intervalo, eu e o Jameli. Bolívar da Bolívia, né? Joga extremamente na altitude. Milionários da Colômbia e o Palestino do Chile. Logística complicada para o Flamengo, hein, Jameli? Complicado, mas o Mengão passa fácil nesse grupo. Passa fácil, exatamente. Deu fácil, deu sorte, né? O Flamengo deu sorte. Claro, o Bolívar é um jogo lá na altitude, complicado, né? O Milionários também não é o melhor time da Colômbia. Time mais fácil até agora? O grupo mais fácil, aliás? Eu acho que o grupo do Flamengo... João, a gente está vendo aqui, analisando, né? Pela história, pela situação nos campeonatos, né, regionais de cada país, né? Os campeonatos nacionais, né, de cada país. Então o Flamengo, a princípio, tem uma ligeira facilidade dos outros grupos dos times brasileiros. Grupo F, então, Palmeiras, Independiente del Valle do Equador, São Lourenço da Argentina e o Liverpool do Uruguai. Em termos de futebol, Jamel, eu acho que o Independiente del Valle e o São Lourenço podem dar bastante trabalho para o Palmeiras, hein? O grupo do Palmeiras não é mole, não. O grupo do Palmeiras é complicado, né? Então, você tem o Liverpool, mesmo que não é um time muito conhecido, é um time uruguaio, que é sempre complicado jogar no Uruguai. São Lourenço, cara, não precisa nem falar, o Palmeiras já teve o São Lourenço no seu caminho aí na Libertadores nos últimos anos, e o Independiente del Valle é o Robin Hood com o time brasileiro, né? Sempre apronta, né? Ganha dos brasileiros e depois perde para os outros times de outros países. Os times do Equador gostam de aprontar, né? Gostam. E no grupo G temos Peñarol do Uruguai, Atlético Mineiro, Rosário Central da Argentina e o Caracas da Venezuela. Peñarol, um adversário e tanto, né? Peñarol e Atlético, provavelmente 2 grandes jogos que teremos aí nessa fase de grupo. E o Rosário Central, um time importante também, e o Caracas da Venezuela, tendo essa questão de ir até a Venezuela. A questão da logística para o Atlético é uma viagem longa. O grupo do Atlético não é fácil também. O Rosário Central, jogar lá em Rosário é complicado. O campo do Rosário Central é uma pressão, é uma fumaça. O Peñarol, né, não precisa falar da tradição do time. E o Caracas, cara, a gente nunca sabe, né? Como que vai chegar o time lá na Venezuela, né? Como que é a logística, como que vai chegar a dificuldade até de ficar lá, né? No hotel e o transporte. Então o Atlético também não tem moleza. E no grupo H, para a gente fechar, então, o único grupo que não temos brasileiro, mas vendo aí, Jameli, parece o grupo da morte, hein? River Plate da Argentina, Libertad do Paraguai, Deportivo Táchira da Venezuela e o Nacional do Uruguai.
Então temos 3 gigantes aí, River, Libertad e Nacional, e o Táchira, que já tem uma história na Libertadores, né? Ainda bem que não tem nenhum brasileiro aí, porque esse grupo é complicado também, cara. O River não vai ter vida fácil, né? E muita rivalidade, né, cara? Você vê ali, a Venezuela, claro, o Táchira pode dar uma surpresa, mas um grupo que tem um argentino, um paraguaio e um uruguaio, cara, pelo menos briga e luta e jogos complicados, jogos de muita vontade, de muita garra, a gente vai ter. É isso, então lembrando, diferente da Sul-Americana, os 2 primeiros avançam para as oitavas de final e os 3º colocados de cada grupo vão jogar a Sul-Americana primeiro um playoff para depois entrar nas oitavas de final. Tá aí, portanto, a análise de Léo Bertozzi e Paulo Calçade, professor Calçade, sempre com análises muito interessantes, sempre realmente um dos melhores comentaristas da televisão brasileira na atualidade, na minha opinião aí, né? Acho que ele juntamente aí com, eu acho que o Paulo Nunes faz boas análises, mas que o Caio é monstro, né? Caio Ribeiro também é excelente comentarista, muito bom. Você tem aí o PVC também, que é um baita comentarista. O Mauro Betting também é um bom comentarista. E o Paulo Calçade, que dá aula comentando, dá verdadeiras aulas, especialmente comentando futebol europeu, mas ele entende também muito, traz muito do conhecimento que ele tem em futebol europeu para o futebol brasileiro, e falou aí tudo do maior do Brasil nesse grupo complicado aí, com o time argentino, com o Independiente Del Valle e com o Liverpool, que entra de zebra, mas é bom botar as barbichas de molho com esse time uruguaio aí, né? Concordou aí? Gostou das análises de Léo Bertozzi e Paulo Calçade? Então deixa aí o seu comentário, sem esquecer de dar o like também no vídeo. Olha só, vídeos que vão aparecer aqui do lado são recomendados para que você clique e continue vendo os vídeos que a gente produz aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro aqui no canal do Verdão. Avante palestra!